A Land Rover apresenta a segunda geração do seu SUV de maior sucesso em âmbito mundial, o Range Rover Evoque. O modelo chega a 7 anos e meio após o lançamento da primeira geração e, apesar dessa diferença de idade, as duas gerações são muito semelhantes em termos estéticos. Ele mantém a identidade, porém com atualizações em termos mecânicos e também de estilo e tecnologia. Nessa nova geração do Range Rover Evoque, que já está sendo anunciado como linha 2020, a Land Rover optou por um aprofundamento do design esportivo, que é muito característico do modelo atual. Porém, ele manteve a mesma forma que nós já estamos muito familiarizados. Então, uma característica do carro que não foi alterada, que é a forma desse Range Rover Evoque. O interior, ele guarda semelhanças, assim como aspectos externos, com o novo Velar, principalmente no formato do layout e também na introdução de novas centrais de informação e entretenimento e novos displays digitais. Vocês podem observar, agora você tem uma tela central por meio do qual você pode fazer uma série de controles do ar-condicionado e de determinados sistemas do carro. Em termos dimensionais, o novo Range Rover Evoque 2020, ele teve um alongamento do entre-eixos. Então o entre-eixos agora está 2,1 centímetros mais longo, que propiciou uma ampliação do espaço interno. Esse novo modelo, ele adota a mesma plataforma do modelo anterior, chamada arquitetura PTA, que é Premium Transverse Architecture. Porém, ela foi atualizada e com essas atualizações ele ganhou um aumento de rigidez torsional em torno de 13%. Vocês estão vendo aí agora o interior e novas funcionalidades também em termos de sistemas de iluminação. Então, o novo Range Rover Evoque, com essa atualização em termos de plataforma, também com um conjunto de subestruturas bem mais rígidas, permitiu que foram reduzidos tanto a vibração quanto a transmissão de ruído para o interior. Em termos de mecânica, o Range Rover Evoque 2020 ele mantém praticamente a mesma oferta atual em termos de gasolina e diesel. Então, são mantidos, pelo menos no mercado europeu, os motores da família Ingenium 4 cilindros 2.0 diesel e gasolina. Então, nós estamos falando de motores diesel que variam entre 148 cavalos e 237 cavalos, enquanto que os modelos a gasolina, eles variam de 237 a 296 cavalos, dependendo da configuração. Em todos os modelos, você tem agora uma transmissão automática ZF de 9 marchas. Na Europa é oferecido nas versões iniciais com motorização diesel uma opção de transmissão manual de 6 velocidades, mas evidentemente esse é um tipo de modelo que não será oferecido no Brasil. E em termos de novidades mecânicas, o novo Evoque 2020 ele será oferecido também com um sistema que é chamado uma tecnologia híbrida leve ou mild hybrid, com um sistema elétrico de 48 volts que já está se tornando padrão em muitos modelos na Europa. A Audi lançou inicialmente o A8 com um sistema elétrico de 48 volts e esse sistema mild hybrid, depois a Mercedes-Benz e agora a Range Rover com o Range Rover Evoque 2020, ele passa a contar com esse sistema mild hybrid, que ele não é exatamente um sistema híbrido, porém ele ajuda a economia de combustível e reduzir emissões de poluentes. Entretanto, a marca já anunciou que após um ano no mercado europeu, então mais ou menos para novembro de 2019, ela lançará uma versão híbrida plug-in, então aí uma versão com um sistema de propulsão efetivamente híbrido, que será o primeiro Land Rover desse tipo de característica, com propulsão híbrida, então elétrico e também um sistema gasolina com combustão interna. Vocês podem observar que o Range Rover Evoque 2020 então ele recebeu algumas atualizações em termos de sistemas de tração off-road também. Então a Range Rover garantiu que ele mantém suas características off-road. Então ele ganhou a segunda geração do sistema de tração Active Driveline com capacidade de desacoplamento. Vocês viram aí ele transitando por
áreas alagadas. Então esse novo Range Rover Evoque 2020, ele permite que você possa circular com ele em córregos com até 60 centímetros de profundidade de água, então ele está habilitado a circular nesse tipo de ambiente. Ele tem uma distância em relação ao solo de 21,2 centímetros e os ângulos de ataque e de saída foram aperfeiçoados. Então ele tem um ângulo de ataque agora de 25 graus e um ângulo de saída de 30,6 graus. Então teve uma série de aperfeiçoamentos em relação ao modelo anterior. Ele passa a incorporar também uma série de tecnologias off-road, como o Hill Descendant Control, um sistema que ajusta automaticamente a velocidade e os freios em descidas. Ele passa a contar com o Gradient Release Control, que é um sistema que permite um controle de inclinação da carroceria, e um sistema também que chama All Terrain Progress Control, que será definido pela marca mais adiante. Ele passa a contar também com sistemas ativos de assistência ao motorista, como um assistente de manutenção em faixa, frenagem autônoma de emergência, monitor de atenção do condutor e piloto automático adaptativo. Ele passa a contar uma outra novidade, que é uma tecnologia que já foi desenvolvida pela Land Rover em modelos anteriores, que é o sistema de visão 180 graus, que ele projeta informações na central de informação e entretenimento, permitindo que você possa praticamente enxergar o capô, a dianteira do carro, como se o capô fosse invisível. Então é uma coisa bem interessante. Então é isso aí, o novo Range Rover Evoque 2020 chegará ao Brasil no segundo semestre de 2019, com preços ainda que serão definidos.